Bem, pessoal, falando sobre outra equipe que também figurou ali entre os 4 primeiros colocados, hoje está naquela fase ali, digamos, de buscar novamente uma afirmação dentro da competição, que é a equipe do Serrano. Eu estou recebendo aqui no estúdio, né, o Rafael Copete, o goleiro, e também o meio-campista Renato Diniz, para a gente bater um papo sobre esse campeonato. Primeiramente, boa noite a você, Rafael. É você que vem do sul do país, como é que está vendo aí essa disputa de um campeonato paraibano, que para muitos, às vezes, poderia passar apenas por 13, Campinense e Botafogo, que são os 3 maiores times do estado, mas né, as outras equipes têm mostrado que as coisas não são tão simples assim, né? Boa noite. Boa noite a todos. É um campeonato bem equilibrado, cara. Eu também, sinceramente, antes de começar o campeonato, eu não esperava que fosse tão equilibrado assim. E a gente vê hoje que a gente está na 7ª posição, a nossa equipe, e a gente está a 2 pontos do G4. Então, está um campeonato muito equilibrado, muitas equipes qualificadas, né? É verdade. Renato, boa noite a você também. Né? Como é que está sendo para você que conhece mais aqui o nosso futebol, essa experiência, né? E de que forma você vê que os ditos, entre aspas, pequenos podem surpreender? Passa um pouco, às vezes, por instabilidade dos grandes, passa apenas por se dedicar no dia a dia, ou é uma soma de fatores? Boa noite. Boa noite a todos. O Campeonato Paraibano, ele é muito disputado. Disputei ano passado, esse ano disputo pela 2ª vez, e esse ano está sendo diferente por causa do investimento dos clubes pequenos. Você vê o caso aí do Internacional, do Serrano, CSP, Alto Esporte, times teoricamente pequenos, mas que em condição de estrutura, logística de trabalho, têm oferecido uma boa base para os atletas. Então, acho que, em consequência disso, é simbolado na tabela. Você vê que os times que estão fora do G4 estão a 1, 2, 3 pontos e está lá em cima. Então, sem dúvida, o Campeonato Paraibano esse ano é um campeonato muito competitivo. É verdade. Para vocês, a prova desse nivelamento passa, vou dar um exemplo aqui, principalmente por 2 casos. O caso de um Souza, né, que é representante do estado na Série D, né, sempre está figurando entre os principais, só que teve um começo de campeonato desastroso, né, e hoje o Souza já sonha mais alto em, quem sabe, chegar ao G4, coisa que há 2, 3 rodadas praticamente ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Isso mostra, né, um pouco desse nível, porque com exceção do Paraíba, né, que não consegue ali sair da zona do rebaixamento, e do Botafogo, que deu uma deslanchada ali na liderança, essa alternação aí de posições, ela tem sido um dos marcos desse campeonato, né, Rafa? Até a questão, quando a gente foi para o Sertão, a gente fez 2 jogos seguidos, primeiro contra o Cajazeiras, depois contra o Souza. O Souza veio jogar, acho que foi em João Pessoa, e acabou vencendo o Alto Esporte. E depois a gente acabou perdendo para eles. Hoje eles também pensam por quê? Porque o campeonato está tão equilibrado que as equipes que estavam embaixo, que começaram a ganhar, que ganham 2 jogos seguidos, elas começam a sonhar com algo mais. Isso é em todas as situações. Você falou do Paraíba, mas o Paraíba hoje tem 6 pontos, se eu não me engano. Pois é. Mas se daqui a pouco emplacar 2 vitórias seguidas, pode também sonhar. Então, isso mostra o equilíbrio que está esse campeonato, como ele está sendo muito bem disputado. Como é que é para vocês essa questão assim de jogar em casa, entre aspas, porque joga no Amigão, né? A gente está vendo, inclusive, a atuação do Serrano aí no estádio Amigão contra a equipe do Botafogo. Né? Essa questão de jogar em casa, mas é um em casa onde, às vezes, o torcedor do adversário vem em maior número, né? Como é o caso de 13, Campinense e Botafogo, que são os que os torcedores acompanham ainda mais, Renato. Para vocês sempre estão jogando fora de casa, né? Ou a questão do treinamento, do dia a dia, ainda faz alguma diferença em relação ao campo de jogo? Sem dúvida, o Amigão, eu acho que vai ser em casa na teoria, porque a torcida do Campinense vai estar em maior peso, mas eu acho que isso só engrandece a partida. É muito melhor um jogo com torcida, um jogo com mais visibilidade, jogar contra o time que vem buscando aí o tricampeonato. Então, a gente tem que olhar para o lado bom. Com certeza. Para quem quer, digamos, disputar uma competição que para muitos não tem tanta visibilidade, essa questão da competitividade, que é o lado bom, né, para quem gosta realmente do futebol, né, ela passa justamente por grandes jogos, né? Eu queria que vocês pontuassem um pouco aquele Serrano que começou o campeonato, né, contra um Campinense, que depois o próprio Campinense não era mais aquele, né, porque teve dificuldades, e o próprio Serrano mostrou que não era aquele da estreia. A estreia é um jogo diferente, né, como a gente fala às vezes, Rafael, que o clássico é um jogo atípico às vezes, um jogo totalmente diferente, é um campeonato dentro do campeonato. A estreia muitas vezes não reflete, né, o que o time pode dar ou o que deixou de dar? No nosso caso, a nossa equipe, nesse jogo do Campinense, da primeira rodada, eu tinha chegado na noite antes do jogo, então não pude jogar por
por documentação e coisa. E a gente jogou com um time muito desfalcado, 7, 8 jogadores que estavam irregulares. O próprio Renato também estava fora por uma lesão e coisa. E depois a gente conseguiu encaixar uma sequência de vitórias, de 2 vitórias e um empate fora. Isso acabou ajudando a nossa equipe a criar uma gordura na frente, porque a gente sabia que a nossa parte final do primeiro turno da rodada ali, a gente ia pegar jogos difíceis e principalmente jogos fora. A gente pegou 3 jogos praticamente seguidos fora, né? Então a gente sabia que a gente precisava fazer uma gordura antes para a gente ter isso aí na frente. Pois é interessante. É um campeonato, né, que eu repito, o Internacional, que também é uma equipe que não é das mais de longe, das mais badaladas, não tem tradição, não tem torcida. A casa também é João Pessoa, mas ninguém sabe de onde o Internacional realmente é, né? Caladinho hoje está ali também numa briga semelhante à de vocês, digamos que numa fase um pouco melhor, né? Não começou tão bem, depois deu uma subida, o Serrano deu uma caídazinha, mas questão de poucos pontos ali, você muda a situação a cada rodada. Como é que vocês prospectam aí esses jogos de volta? Quando o treinador, no dia a dia, conversa, em meio às palestras, pré-eleição, ele se baseia apenas no dia do jogo, Renato, no próximo adversário, é passo a passo, ou às vezes se tem um plano. É lógico que todo time entra para ganhar qualquer partida, né? Mas quando vê na tabela o que tem pela frente, tem aqueles jogos que encaram como mais decisivo ou cada jogo é igual? A gente sempre deixou bem claro que o nosso primeiro objetivo nesse campeonato é a permanência na primeira divisão. Então, partindo desse ponto, alguns jogos a gente pode lidar como confronto direto para quem quer o mesmo objetivo. Isso. Então, tem alguns jogos que a gente precisa pontuar, realmente, e tem outros jogos que a gente também precisa pontuar, mas a gente sabe da diferença, da grandeza dos clubes, dos investimentos. Tanto, né? Então, mas cada jogo com sua importância, a gente sabe que o próximo jogo é um jogo difícil, como todos os jogos daqui para frente vão ser difíceis. Mas a perspectiva é boa, eu acho que nosso time já vem mostrando uma cara, já vem com uma sequência aí de 5, 6 jogos com uma base boa, e quem entra bem também, entra para somar. Então eu acho que, se Deus quiser, vamos fazer um bom segundo turno. Pessoal, agradecendo aqui a vocês pela participação, também a diretoria do Serrano, né, o Dagberto, todos aí da assessoria também. Né, e eu tenho dito aqui já desde o início, não pela proximidade, tanto com o Luciano Silva quanto com o Dudu, né, Dudu Medeiros, que são pessoas aqui, o Luciano é lá do Sul também, mas já tem uma identidade grande aqui com Campina Grande, inclusive constituindo família aqui, que a proposta do Serrano me agrada muito. É uma proposta diferenciada, que traz jogadores de fora, mas que não deixa de valorizar o jogador da terra. Então, são propostas assim que me agradam. E torço para que pelo menos permaneça assim, para que a gente veja uma continuidade. Até porque a gente tem mostrado aqui que o Serrano tem se preocupado em investir em categoria de base também. Né? Então, é uma perspectiva de crescimento de trabalho que valoriza também quem é aqui da região. Né? E eu acho que isso aí, essa mescla, tem que dar certo. Eu acho que o futebol paraibano precisa de situações como essa, né? E não de times aventureiros. Isso aí é uma posição muito própria minha, de times só de empresários, né, que venham aqui para não deixar nada de produtivo. Então, boa sorte a vocês. Vocês têm essa responsabilidade também, né, de levar um projeto sério à frente. Né? A gente agradece a oportunidade de estar aqui no programa e a gente espera cumprir o nosso objetivo aí no campeonato. E eu quero fazer um pedido também ao pessoal de Campina Grande, tanto o torcedor do 13 quanto do Campinense, que quando a gente não jogue contra, que possa torcer, porque a gente é um time da terra aqui, é um time que tem bons valores. Eu, particularmente, já tive em muitos outros clubes aí, mas tem bons valores nessa terra aqui e acho que deve ser valorizado o futebol paraibano, sim. Eu até brinquei que o Serrano seria uma espécie de portuguesa aqui da Paraíba, quando lá em São Paulo todo mundo dizia que a Portuguesa era o segundo time do coração, né, de quem torcia para Santos, Palmeiras, Corinthians. Então, boa sorte também, viu, Renato? Obrigado. Aproveitando a deixa, só um número importante, o nosso elenco ele tem 80% dos atletas da casa. Então, como você falou, é um projeto que vem valorizando os atletas de Campina Grande e a gente quer ser o time simpático, aquele time que todo mundo se simpatiza e vai para o campo torcer. Então, obrigado pelo espaço, obrigado a todos aí. Tá certo. Boa sorte. Então, pessoal, a gente faz mais uma pausa agora. Depois, destaque ao mercado da bola e também Copa do Nordeste. Até já.